Hoje a gente vai estar falando sobre a diferença, os principais pontos que remontam as características de um Exu que responde na Quimbanda para um Exu que responde na Umbanda, tá? Lembrando que esse é meu ponto de vista. Então, sem mais delongas, vamos a mais um vídeo no canal Quimbanda Descomplicado. Vamos lá! Vamos resumir tudo falando que tudo que vai ser dito nesse vídeo é baseado nos ensinamentos que tenho, nas minhas experiências, no meu estudo, nas minhas gnoses, práticas, tudo que engloba com o que eu pratico e eu vejo. Lembrando que eu não estou aqui para dizer que um Exu é melhor que o outro, que um é mais forte que o outro, porque não é esse o embasamento. Apontar as diferenças principais que a gente, se prestar atenção, consegue entender o que está acontecendo ali. Vamos falar primeiro sobre o Exu da Umbanda. Quando a gente fala do Exu da Umbanda ou espíritos que temos dentro da Umbanda e os mesmos se apresentam como Exu e Pombogira, a gente está falando de seres espirituais que de alguma forma entenderam e aceitaram ali as partes de seguir determinadas leis, determinados dogmas e normas, chamada a lei da Umbanda. Esses espíritos, claro, por respeito e codificação da mesma, respeitam essas normas e seus graus de hierarquia. A gente vai estar falando também de uma atuação desses espíritos de forma mais branda. São espíritos que aceitaram as mudanças, um tipo de sincretismo, aceitaram, como é que eu posso dizer, a conduta empregada pela mesma. Mas lembrando, isso não diminui nem inferioriza o Exu na Umbanda, tá? A gente precisa entender isso aí. Fala de Exus que tem um arquétipo, a forma de atuação mais orientadora, um cuidado um pouco maior das palavras, na forma de conduta, né? Zelo. São Exus que respondem numa vibração mais branda, mais sutil. Por que lotar que o Exu da Umbanda responde de forma mais sutil, entre aspas? Por favor, sendo redundante. Não estou dizendo que ele é mais fraco que o Exu da Quimbanda. Não. Uso mutuê. O que eu estou falando é que são egrégoras espirituais que se adaptam, se afinizam e respeitam determinado grupamento religioso. Ou seja, senhores e senhoras que entendem que dentro daquela casa de Umbanda aplica-se uma lei, uma codificação, esses mesmos, por algum tipo de simpatia, permitem e se permitem trabalhar na mesma. Deu para entender? Eu não tô dizendo... Olha, eu vou frisar bem para vocês entenderem, tá? Senão o pessoal fica mandando mensagem, o pessoal tem a cabeça muito fechada, tá? Isso não inferioriza, isso não tira a força do Exu. Pelo contrário, são formas de atuação, são facetas que esses espíritos que temos como Exu e Pombogira encontraram e se adaptam para trabalhar e poder acessar melhor os planos espirituais. Entendeu? Os planos metafísicos, os planos sutis, como vocês quiserem chamar. Formas de trabalho. O Exu e a Pombogira são inteligentes, entendam isso. Nós, os seres humanos, nos limitamos. Nós nos colocamos em caminhos que nos limitam. O Exu e a Pombogira são libertadores. Mas agora vamos passar para o Exu e a Pombogira da Quimbanda. Quando a gente fala do Exu e da Pombogira da Quimbanda, a gente fala do ar da liberdade, do que é pagão. Né, o que foi dito como pagão. A gente fala de seres mais incisivos, seres ligados à carne, aos desejos, né, às vontades, aquela coisa intrínseca. A gente fala da forma mais tribal de atuação. A gente fala do ser que representa o arquétipo da libertação das amarras, não aceita dogmas, entende? Não se limitou aos mesmos, não aceitou essa mudança que, exemplo, a igreja trouxe, né? Não só até nós aqui no Brasil, mas dentre outros povos, onde houve a miscigenação, não aceitou essa codificação nova que a igreja queria, né, forçar a todo custo, demonizando, né, as outras entidades e tudo mais. A gente fala de seres que trabalham de forma mais densa, são mais intrínsecos ao que é mundano, ao que é envolto à vontade, aos desejos. Não tem essa coisa de pecado. Entendeu? Eles são livres, eles são libertos. Eles afloram as paixões. Não que o da Umbanda não o faça, mas faz de forma diferente. Fala também de, como se tem na Quimbanda, para algumas, não para todas, claro, não vamos generalizar, que o Exu e a Pombogira seriam ditos seres amorais. Eles não estão nem aí se aquilo é bom, se é ruim, eles são neutros, eles agem de forma específica. Faz sentido? Faz, mas a gente também tem um outro lado para entender, que quando a gente fala da amoralidade, a gente entende também das quimbandas que vieram e fazem ligação com espíritos da Goécia, né? Os daimons, os demônios, esses ditos não nascidos,
tem sim esse arquétipo de força cega. Eles não têm a amoralidade, vamos colocar assim. Eles agem conforme devem seguir. Eles agem da forma que eles querem. Eles não vivenciaram a vida, eles não vivenciaram os amores, as paixões, os ardores, as dores em si, as vontades, os sonhos, os desejos, as perdas. Não, seres não nascidos. E isso foi se aplicado para o Exu e para a Pombogira da Quimbanda, sim, como forma de sincretismo. Assim como a Umbanda fez sincretismo de entidades específicas de outros panteões com santos católicos, claro, a gente entende que foi por pura inteligência para se proteger e para poder propagar o seu culto, poder praticar a sua fé de forma um tanto mais livre, jogada de mestre, inteligência. Na Quimbanda a gente tem sim, em algumas famílias, não todas, claro, aonde existe o sincretismo de Exu e Pombogira com determinados daimons da Goécia. Isso traz mais força para o Exu? Dentro da concepção de alguns, sim. Dentro da concepção de outros, não. Dentro da minha concepção, pode agregar valores, forças específicas, assim como a conduta da Umbanda pode dar valores e condutas específicas para o espírito. O que vai determinar o poder do espírito em si é a tua entrega para com o mesmo. O espírito ele é forte, sim, mas ele se manifesta, ele mostra a força dele, ele mostra a conduta dele. Sendo da Umbanda ou sendo da Quimbanda, ó, dane-se, entendeu? O que vai determinar a força desse ser é o que ele emprega, é a gnose que ele traz para a tua vida. Entendeu? Tu tá prosperando, tu tá saudável, tu tem uma família boa, tu tem um bom emprego, tu consegue realizar os teus sonhos, tu consegue se desenvolver como pessoa, como homem, como mulher, tu entende que tu precisa do amor próprio, tu tá te desenvolvendo e tu cultua Exu e Pombogira, aí sim, aí a gente entende que o teu Exu tem a força. Por quê? Porque essas entidades, o Exu e a Pombogira, eles são únicos, assim como nós. E eles são, entendam, particulares, entendeu? E específicos à nossa cadeia espiritual, ancestral, antepassada. Dá para entender? Não dá para generalizar que todo o Exu é igual, porque é besteira. Exus e Pombogiras foram seres que em algum momento, sei lá quando, tá? Tiveram vivência, viveram, experienciaram, certo? Então dizer que são seres amorais porque são da Quimbanda é um tanto complicado. Eu não estou dizendo que é errado quem diz que é amoral. Não, não. Eu estou dizendo coisas para vocês pensarem, para instigar a vocês ir atrás de conhecimento, querer entender um pouco mais. Eu estou sendo aqui bem raso. Agora vamos lá. A gente fala de seres, quando ligado à Quimbanda, de seres que não estão ligados à fé católica. Eles podem usar simbolismos e fetiches ligadas à fé católica, mas na maioria das vezes usando de forma de afronta, entendeu? Como forma de resistência específica. É que nem a gente fala, Quimbanda não cultua o diabo. Realmente, quem crê no diabo é a igreja, certo? Foi usado como uma codificação criada para manipulação de massas e impor sua vontade em cima dos mesmos, né? Da população e daqueles que se permitiram serem controlados. Beleza. Mas a Quimbanda usa do arquétipo de máscara do diabo, daquilo que o diabo representaria. O que o diabo representa? O diabo representa o contrário, aquele que não aceita o dogma, aquele que se rebela, que se liberta. Seres que foram em busca das suas verdades, das suas vontades, dos seus amores, indiferente se fossem ser julgados ou não. Seres que se permitiram continuar a praticar a sua fé, independentemente do medo do ataque que ia sofrer. Entendeu? A gente fala dos pajés, dos índios que até hoje defendem os seus territórios, a gente fala das bruxas que faziam suas ritualísticas à noite, a gente fala dos negros que faziam suas ritualísticas de forma escondida, que pactuavam uns entre os outros, que continuavam sua devoção às suas entidades, às escondidas. E, gente, vamos entender uma coisa, olha só. O Quimbanda tem como ofício a Umbanda. Umbanda tem a ver com cura das mãos, o processo de cura através das mãos. Isso é etimologicamente falando, entendeu? Então, para com essas loucuras, essa guerrinha que tá saturando muito, entendeu? Ainda mais hoje com a internet, tem saturado bastante essa guerra da Umbanda com a Quimbanda, qual que é melhor, qual que é pior, porque o Exu da Umbanda não aceita sangue, mas o Exu da Quimbanda aceita. Cara, antigamente, antes dessa
Umbanda nova, vamos colocar assim, lá com o Zélio, que foi, eu não digo embranquecendo no sentido de ferir alguém, não, tá? Mas foi dando uma mudada, foi ficando mais esotérica, foi se tirando ali a capacidade da ação do sangue, da menga, do Kidai. Mas o que tem a ver? Antigamente, a Umbanda era mais aberta. Exemplo, a Umbanda Molocó, onde se vai sangue. Não sei se pode falar sangue, tudo, mas eu tô lá falar. Vocês entenderam? A codificação. O que codifica o culto? As pessoas. Quem dá a característica para o culto específico da pessoa? As entidades. Ou seja, tanto na Umbanda quanto na Quimbanda, vocês novos iniciados, vocês futuros sacerdotes, orientadores, tatas, mametos, caciques de Umbanda, vocês vão entender uma coisa, tá? É assim que eu aplico aqui. Vocês vão entender uma coisa. Quando vocês se apresentam a uma família, vocês decidem seguir não regras, mas orientações específicas de determinada pessoa, vocês vão aprender uma base. A base nada mais é que a representação de um solo, onde vocês vão pisar firme, ter segurança, da onde vão aprender, usar e praticar. Ponto. Certo? Beleza. Vocês vão aprender toda uma codificação e toda a forma que aquela família trabalha, aquela família conduz suas energias. Ponto. Vão aprender a direcionar baseado numa família. Só que isso é uma base. Quem vai dar a característica do culto para vocês, quem vai dar a essência, quem vai dar a cara, a cereja do bolo, é o espírito, do lado do polo feminino, polo masculino, esses que fazem a tua tutela, que são os principais, que representam de alguma forma, seja direta ou indireta, a tua ancestralidade. Ou seja, o Exu e a Pombogira vão se moldar conforme onde eles estiverem, conforme a vontade dos mesmos. Entende? Eles vão te conduzir. No momento que tu faz a tua entrega, que tu faz a tua pactuação, que tu faz o teu tratado, que tu faz o teu acordo com esses seres que representam sim a tua ancestralidade, eles entendem que tu permitiu que os mesmos te conduzam da melhor forma possível para que tu te desenvolva, seja como feiticeiro, seja como pessoa. Não é então a Umbanda ou a Quimbanda que vai fazer o Exu ser mais forte. Não, é a ação do teu Mutuê de forma clara, né? O teu Ori, teu Eredá, como vocês quiserem falar, a tua cabeça entendendo o que aquele espírito que faz a tua tutela quer te passar, quer te alinhar para determinada essência. A gente trabalha de dentro para fora, o poder vem de dentro, o poder do feiticeiro vem de dentro de si. Por isso que no raio das iniciações existem processos específicos aonde são feitas as curas, os guiberes, como vocês querem chamar também. Então, resumindo, o Exu da Umbanda trabalha de forma mais branda. Por quê? Porque entende que naquela casa, naquele local específico, trabalhar a toda a sua potência, ele precisa seguir determinadas doutrinas para que o mesmo tenha liberdade. Exu e Pombogira, inteligência, clareza mental, desenvolvimento. Dentro da Quimbanda, o Exu, então, ele é mais intrínseco, ele é mais entregue, ele é mais liberto, não libertinagem, como tem muita gente que aplica Exu e Pombogira, malandro, cigano, marinheiro, na parte de libertinagem. Não! A gente fala do liberto, a gente fala do poder da transformação a partir da sua verdadeira vontade. Conhece essa aí? O que vai empregar tudo no final é o que essa entidade faz na tua vida. É o que essa entidade traz para ti. Entende? Tu pode estar lá na Umbanda muito bem tranquilo, tu gosta. E aí essa entidade se manifesta. Pô, mas ele começa a te mostrar um novo mundo. Ele te começa a despertar novos sentimentos e sensações. Ele começa a te conduzir exemplo para uma família de Quimbanda. Tá, mas o meu Exu tava lá. O meu Exu não é da Umbanda, mas ele foi lá me buscar na Umbanda. Acontece? Claro, cara, espírito, ele entra onde ele quiser. O espírito é inteligente, Exu é o senhor da codificação, o senhor do movimento, né? E isso foi empregado a essas entidades a quais chamamos de Exus. Na Quimbanda não é diferente. A Quimbanda é mais reclusa? Sim, como forma de proteção, poxa. Por quê? Porque a Quimbanda ainda fala do diabo, por mais que quem cultua, quem acredita no diabo é a igreja, mas Quimbanda fala no diabo, Quimbanda fala no demônio, Quimbanda fala de sangue, essas coisas todas. É mais visceral, a Quimbanda é mais visceral. Nós da Quimbanda nos precavemos, somos mais reclusos, alguns até trabalham de forma mais arrogante por forma de proteção. Tem muita pessoa maluca no mundo, gente. Tem muita pessoa que quer se aproveitar, que quer fazer loucura. Todo sacerdote de Quimbanda quer o quê? Quer proteger, acima de tudo, a sua família, quer proteger o nome dos seres que se apresentam como tutelares do mesmo,
Não interessa o nome do Exu da Pombogira, entende? Quer proteger isso e quer proteger a essência da Quimbanda. Um bom quimbandeiro quer proteger isso, quer propagar isso para as futuras gerações. Comparar da guerra da Umbanda com a Quimbanda não faz sentido. Não faz sentido. São formas de atuação, formas de leitura de determinado núcleo aonde essas entidades se manifestam para cada um as suas vontades, as suas maneiras, porque nós não comandamos Exu e Pombogira. Exu e Pombogira é livre, tanto na Quimbanda quanto na Umbanda. Nós apenas vamos entendendo o que aqueles seres querem passar para nós, para que a gente melhore como pessoa, para que a gente se lapide como feiticeiro, feiticeira, mago, bruxa, seja lá o que vocês se chamam aí. Essa é a essência. Cada ser vai trabalhar onde quer, da maneira que quer, baseado no que quer. Isso não o diminui, nem o aumenta. Pelo contrário, isso te conduz a determinado polo específico energético. Entendeu?